Hoje estamos aqui em mais um Nerdcast. Hoje vamos falar sobre direito tributário, questões mais polêmicas, com a doutora Larissa. Olá, doutora Larissa. Olá, doutora. Muito obrigada pelo convite. Adorei estar aqui. Um lugar novo, diferente. Doutora, a senhora pode só dar um resuminho pra gente aí do seu currículo, para atualizar os nossos telespectadores? Sim. Então, pessoal, olá. Meu nome é Larissa Cunha, sou advogada especialista em direito tributário há 9 anos. Sou sócia fundadora do escritório LCP Advocacia e Consultoria Tributária e tenho um Instagram onde posto sempre atualizações e questões polêmicas, dúvidas também, que é @traduzindo-tributário. Tenho atendimentos presenciais aqui em Curitiba e região metropolitana e atendimentos online, que na verdade é a maioria. Então, a maioria dos meus clientes hoje estão por todos os lados do Brasil. E então, se precisarem, estamos a um clique de distância. É isso aí, até porque hoje, né, doutora, processo eletrônico, a gente consegue atuar no país todo, né? Exato. Bom, vamos lá. Todo mundo quer saber temas. Esse ano é um ano bom aí para discussões tributárias, todo mundo de cabelo em pé, com um monte de notícia aí. Então, vamos começar com uma boa questão. Como que vai ficar o imposto sobre as heranças e doações com a reforma tributária? Esse é um assunto bem polêmico, aqui no Paraná, inclusive mais polêmico ainda, mas vamos começar do início. Com a reforma tributária, o ITCMD, que é o Imposto sobre Heranças e Doações, ele vai sofrer um aumento, porque pela reforma eles decidiram, o Congresso definiu, através das novas leis, que o imposto ele tem que ser progressivo. E o que é isso? Hoje em dia, no Brasil, o imposto ele vai de um percentual até o máximo percentual. Então, normalmente, de 1% até 8%, normalmente, nas doações. E heranças, né? Quando vai fazer a transferência. O que vai acontecer agora com a reforma? Eles estão prevendo que quanto maior for o valor do bem, então maior a herança, maior o valor do bem, vai ter uma alíquota maior do imposto. Então, não vai ser via de regra o imposto que o Estado define, que vai ter, é 1% para tal situação, é 2% se for uma casa, é 3% se for um carro, é 6% se for investimentos no exterior, esse tipo de coisa não vai mais ter. Agora vai se transformar. Então, quanto maior o valor do bem, maior vai ser a tributação. E aí, aqui no Paraná, teve toda uma confusão agora, no início do ano, que o governo do Paraná, ele colocou uma lei e falou, um projeto de lei, que ia então estipular realmente o imposto progressivo. A maioria dos estados no Brasil, aliás, já tem o imposto progressivo, mas alguns não têm. Paraná é um deles, São Paulo também não tem, Minas Gerais também não tem. E então o Paraná tentou instituir, deu no jornal, o povo ficou alucinado. Foi às ruas. E aí eles voltaram atrás, cancelaram o projeto de lei. Então, por enquanto aqui no Paraná, nada. Mas vários outros estados têm que acompanhar a legislação do estado, que eles vão, com certeza, trazer esse aumento aí na tributação sobre heranças e doações. Doutora, aproveitando o gancho, ainda não indo para o nosso próximo tópico aqui, mas aproveitando o gancho que a doutora já entrou em herança e tal, até porque eu achei bem interessante a sua explicação desse caso dos herdeiros do Silvio Santos. A senhora poderia passar pra gente assim só o que foi a polêmica rapidinho? Sim. Como que eles conseguiram ali, né, não pagar a questão do imposto? Nesse do Silvio Santos, nossa, eu fiz o post, inclusive quem quer ver tá lá no meu Instagram, um post falando justamente sobre as herdeiras que não vão ter que pagar o imposto milionário sobre a doação, a herança, né? Que, salvo engano, é de 16 milhões de reais já. E o que aconteceu foi que o Silvio Santos, ele criou uma offshore, uma empresa em um paraíso fiscal. E lá ele colocou todo o dinheiro dele numa conta bancária. Acho que nas Bahamas, né? Exatamente. É uma offshore, que é com um mecanismo chamado joint tenancy.
e ele colocou todo o dinheiro, então, da herança ali nessa empresa. E agora, para tirar, via de regra, no Brasil não existe esse mecanismo de joint tenancy, ele não existe. E por conta disso, os estados entendem que eles podem cobrar o ITCMD, o Imposto sobre Heranças e Doações. E foi o que aconteceu com São Paulo. Ele falou, herdeiras, vocês querem trazer de volta o dinheiro? Tudo bem, mas vocês vão ter que pagar agora o imposto. Né? Aliás, o imposto que era de 16 milhões, que daí agora tinha a herança que era maior. Muito maior. Isso, muito maior, exato. Então, as herdeiras tiveram que entrar na justiça, lá no Tribunal de Justiça de São Paulo, conseguiram a liminar. Então, por enquanto... Para não pagar o imposto. Agora tá só com a liminar, não tem definição completa ainda, né? Tem que esperar a sentença, etc. Mas, por enquanto, é isso. Só fiquem ligados aí no Instagram da doutora, que os próximos capítulos ela vai postar lá pra gente. Sim, vou deixar todo mundo antenado. Bom, vamos lá, continuando. Doutora, e a reforma tributária vai impactar como as famílias? As famílias, eu compreendo como todos nós fazemos parte de famílias. Como que nós vamos ser impactados? A reforma que vai vir agora, ela é sobre o consumo. Nesse ano, agora de 2025, inclusive, a gente vai ter a reforma sobre a renda, que é uma outra página da reforma. Mas a página que a gente já teve é a reforma sobre o consumo. E como que isso vai impactar a gente? Consumidores. Então, via de regra, teremos 5 velhos impostos que vão acabar. Então, ICMS, todo mundo conhece, que é imposto sobre mercadorias, bens. O imposto sobre serviços, o ISS, que nós advogados pagamos. PIS, COFINS e o IPI, que é um imposto que se paga na indústria. Esses 5 impostos vão acabar, não tem mais. E aí, o que eles fizeram? Criaram um grande imposto que se chama IVA, IVA Dual. Só que no Brasil, nada é tão simples. No mundo inteiro, o IVA é um só. Né? Em vários outros países adotam o IVA como modelo padrão de tributação. Mas no Brasil nada é tão simples, né? Então fizeram o IVA Dual, que vamos dividir em 2. Então teremos o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que vem substituir o ICMS e o ISS. E teremos a CBS, que em vez de termos o PIS e a COFINS, teremos o CBS, que é Contribuição sobre Bens e Serviços. Então, Imposto sobre Bens e Serviços e Contribuição sobre Bens e Serviços, duas coisas diferentes. E nós, consumidores, seremos muito impactados, especialmente na área de serviços. Porque hoje, no formato que nós conhecemos a tributação, nós pagamos de 1% a 5% o máximo de imposto sobre serviços. E o ICMS, ele vai de acordo com o estado, que também vai de 1%, normalmente até 18%. E o que vai acontecer? O ICMS, então, foi unificado com o ISS, certo? E já estão dizendo, já tem pesquisas falando que a alíquota do novo IBS vai ser de até 26,5% e outras ainda falando que é de 28%, que torna o imposto mais caro do mundo, o IVA mais caro do mundo. E aí, quem pagava o ISS de até 5% vai passar a pagar 28%. Nossa Senhora. Então dá para concluir também que empreender vai ficar ainda mais difícil no país para fins de imposto? Depende. Se você for prestador de serviço, aí que tá o lance. Porque via de regra a gente vai acabar passando, quem é o empreendedor vai acabar passando esse custo para o consumidor. Né? Então nós, enquanto consumidores de serviços, nós vamos ser impactados. Nós teremos grande impacto aí. Sofreremos um aumento bem severo assim nas nossas contas. Mas também tem um lado positivo. Nem tudo é horrível. Porque a reforma ela veio para simplificar, certo? Sim. Então a gente vai ter o ICMS é uma zona. Cada estado tem a sua legislação. Então vocês imaginem, várias legislações que tem. E o ISS cada município tem a sua legislação. E a gente está em 5.138 municípios, eu acho.
Então imagina, 5.138 legislações diferentes. E aí vem, então, a ideia é simplificar. E eu acredito que vai simplificar, mas não até terminar a transição, desculpa. Até a transição, que vai ser 2033. 2033 é que esse novo regime vai estar 100% rodando. Então, a reforma foi aprovada em 2023. São 10 anos de caminhada, de adaptação, até 2033. Que vai ser o momento em que, bom, é isso. Agora é a nova regra. Então, até lá a gente vai sofrer bastante. Mas depois, a tendência é que fique mais tranquilo. Bom, assim esperamos, né? Esperamos. Ai, doutora, seguindo já então assim a questão da reforma sobre as famílias, a doutora podia explicar pra gente a questão da reforma tributária e do impacto ambiental acerca disso? Sim, a reforma, eu comentei então que teremos o IVA Dual, certo? A reforma também está trazendo o imposto seletivo. É um imposto que não existe hoje e ele foi criado para combater justamente o que é nocivo para o meio ambiente e nocivo à saúde. Então, teremos aí um novo imposto, que ainda está sendo definido como que vai funcionar. Via de regra vai ser pago uma vez só, lá no início da cadeia produtiva. Mas vai ter, então, carros elétricos. Carro vai ficar mais caro, tá? Carro vai ficar mais caro. O negócio é comprar imóvel carro esse ano, então, e depois... Exato, comprem. E consumir tudo esse ano. Nossa, meu Deus. Aí, então, vai ter carros elétricos, cigarro, bebidas alcoólicas, né? Então, se você gosta de tomar aquele teu vinho, aquela cervejinha diferente, se prepare, aperte o cinto. Tocar agora, galera. Vai ficar mais caro. E também algumas outras coisas que são nocivas ao meio ambiente, né? Então, justamente a ideia da tributação maior aí dos carros é para evitar a emissão de gás carbônico no ar, etc, né? Então, tem toda... Vai ter alguma diferença, doutora, quanto a, por exemplo, a idade do carro, né? Porque a gente sabe que aqueles carros mais antigos poluem mais, né? Sim. Ou não, na questão do imposto? Aqui, na legislação da forma como ela está hoje, que ainda está em andamento, isso, não tem nenhuma delimitação. Nenhuma, por enquanto. Então, veremos. Ai, Jesus amado. Mas tudo é possível, né? Bom, agora vamos para o que eu acho que é o tema mais polêmico do momento. Pix. Né, galera? Isso daí, olha, ninguém foge do Pix, né? Quais são os planos de governo sobre o Pix? Como que ele vai ser tributado? Explique pra gente, doutora, por favor. Nossa, teve a maior confusão do mundo com o Pix, né? Porque saiu essa fake news, teve aquela instrução normativa trazendo a possibilidade de ter uma fiscalização maior sobre o Pix, né? E todo mundo já saiu falando que ia ter tributação do Pix. Calma, não tem tributação do Pix, por enquanto. Por Pela enquanto, regra de agora. Exato, por enquanto não temos tributação do Pix, não tem. Então, se você... Hoje nós estamos gravando no dia 31 de janeiro. 30 de janeiro. 30 Hoje é 30 de janeiro. 31 é amanhã. Tá. Confundi. Final de janeiro de 2025. Final de janeiro de 2025. Estamos aqui hoje. Por enquanto não tem nada sobre tributação do Pix, né? Mas o problema foram as fake news, né? Tanto que o governo daí depois voltou atrás, revogou a tal da instrução normativa e agora nós não temos tributação sobre o Pix, não é o plano ter, porque isso se equipararia a uma CPMF, que foi uma questão que teve muita polêmica também quando retiraram a CPMF, daí acho que 2 anos atrás ou 1 ano atrás estavam falando de colocar a CPMF de novo, que é a contribuição sobre movimentações financeiras. Então, se você movimentou tua conta, tem que pagar imposto. A ideia é que não tenha, pelo menos o governo Lula, que está hoje no poder, não está focando nessa parte. Então, por enquanto, não teremos. Mas a fiscalização, o que o governo quis dar a entender com essa instrução normativa é justamente que a fiscalização vai ficar um pouco mais apertada. Então, muita atenção com malha fina aqui nesse caso. Tem que ter muito cuidado.
Aí teria aquela questão de acima de 5 mil as transferências, doutor, ou não necessariamente? Como é que funcionava hoje? Então, a regra ali que foi revogada, não existe mais, né, pessoal? Mas a regra que foi revogada era que Pix, para pessoa física, tivesse movimentações acima de 5 mil, todos os bancos, né, digitais também, que inclusive é a maioria, eu uso um banco digital, imagino que você também, doutora. Todo mundo usa hoje em dia bancos digitais. Então, o que estava trazendo era essa regra de 5 mil reais de movimentações, acima de 5 mil para pessoas físicas e acima de 15 mil para empresas. Então, quando tivesse essas movimentações, a única diferença que ia ter é que esses novos bancos e fintechs, empresas de pagamento, então PagSeguro, esses aí teriam que também informar a Receita Federal através do e-financeiro, que é uma obrigação acessória que as empresas têm que enviar ali umas declarações. E só foi isso que mudou. Não estava dizendo que você não ia poder fazer movimentações, não dizia que você ia cair na malha fina se você fizesse transferências maiores desse valor. Também não estava falando que você ia ter que pagar imposto se você movimentasse mais que esse valor. Mas a internet às vezes é um perigo para o ouvido de muitas pessoas, e às vezes uma pessoa ali criou um comentário sobre tributação que se espalhou igual fogo, né? Então, todo mundo tava falando que ia ter uma tributação e não tem tributação. Então, hoje estamos nesse formato, por enquanto. Acalmados os corações. Isso. Pode ficar tranquilo. Fiquem tranquilos. Podemos, então, avançar depois dessa explicação. Doutora, então, continuando ali a sua explicação sobre o Pix, né? Agora vamos entrar na malha fina propriamente dita. Vai aumentar a fiscalização? Como que vai funcionar a questão da malha fina agora com a reforma? Sim, uma das tendências que a gente está tendo, na verdade, desde o início do ano, também por conta dessa questão do Pix, é um aperto na fiscalização da malha fina. Então, o imposto de renda, mais do que nunca, o pessoal vai começar a cair mais na malha fina. Isso sem dúvidas. E acho que o que eu ia falar antes, inclusive na outra pergunta, era justamente que a ideia dessa instrução normativa que saiu do governo, e para ter mais informações dessas fintechs e dos bancos digitais, é justamente para ter mais informações. E não se enganem, a Receita Federal hoje está com muitos robôs. Ela está com uma inteligência artificial super parametrizada e afiada. Então, errinhos que passavam antes não tá passando mais. Eu tô atendendo direto pessoas que estão caindo na malha fina e que, por conta de dedução de gastos com saúde ou dedução com a pensão dos dependentes, isso acontece direto. Pelo menos uma vez por dia vem uma pessoa falar comigo e eu vou analisar ali a situação e ela caiu na malha fina por isso. E aí tem uma questão muito importante. Se você caiu na malha fina, a sua restituição fica bloqueada. Tu não consegue aquele dinheiro de novo, até você regularizar. Mas tudo bem, você caiu na malha fina, sei lá, em 2021 e apareceu agora pra você aquela pendência. Tu viu agora que você caiu na malha fina de 2021, o que é plenamente possível, né? A Receita Federal, ela tem 5 anos pra fiscalizar. Prazo. Ela tem 5 anos. Então, a gente tá agora em 2025. Então, até ali início de 2020, ela tá rodando ainda. E se você não caiu na malha fina, pode ser que você caia. E só tem chão, né, doutor? Tem coisa que aconteceu. Teve pandemia de 2020 pra cá, teve um monte de coisa ali que mudou a vida das pessoas. Muitas vezes a parte financeira ali que tem essa possibilidade, né? Sim, e é real. Então, mesmo que você tenha caído na malha fina ali em 2021 ou 2022 e você tem imposto a restituir agora, esse dinheiro vai ficar bloqueado. Mesmo que ele não tenha esse vínculo temporal, né? Digamos, ainda assim vai ficar bloqueado. Caramba. Então é muito necessário. Se você quer liberar a tua restituição, quer pegar o teu dinheiro de volta, tem que ter a regularização ou apresentar defesa.
alguma providência tem que ser tomada. Aí a importância de você sempre estar olhando, fiscalizando o que é seu, né? E até pegando um gancho, eu fiz um vídeo recente que tá aqui no meu canal do YouTube, aliás, que também é traduzindo tributário e que eu ensino um tutorial, guia passo a passo, como que você descobre se caiu na malha fina, e também explico como que você faz para acessar a tua caixa de mensagens dentro do portal da Receita Federal. Caramba. Sabia que existia um? Não, tô até pensando, eu vou sair daqui pra assistir o vídeo da doutora. Sim, a Receita Federal tem esse portal que se chama ECAC. E dentro desse portal você tem uma caixa postal de mensagens. E antes de você sofrer uma fiscalização ou receber alguma multa, alguma coisa, normalmente você recebe uma mensagem lá dando uma bandeira amarela dizendo: doutora Cristiane, nós verificamos que tem uma inconsistência aqui, regularize, ou a gente vai tomar alguma medida. E justamente, também com muita frequência eu pego clientes que nunca ouviram falar sobre essa caixa postal, e a minha ideia é justamente de falar isso para que as pessoas saibam, afinal é nosso dinheiro, é a nossa importância, então é muito relevante que todos nós saibamos o que está acontecendo, né? E acredito, né, doutora, no seu trabalho, se a senhora consegue pegar já nessa bandeira amarela ali, consegue resolver mais cedo também o problema ali, antes de se agravar, né, o problema do cliente. Completamente. Muda totalmente o cenário. A gente conseguindo pegar, analisar, eu e o meu time analisamos como é que tá ali a situação, ainda numa etapa preventiva, numa etapa de alerta, não de bomba estourada, não de BO que já aconteceu, nós conseguimos resolver de uma outra forma, muito mais eficaz, inclusive custando muito menos para o cliente, né? Porque depois que acontece, depois que você já caiu na malha fina, depois que você já recebeu uma autuação, recebeu aquela cartinha cinza da malha fina na tua casa, depois que isso aconteceu, a situação é outra. E aí, claro, sempre as chances de sucesso, elas diminuem. Dependendo do caso, né? Tem casos que realmente, com certeza, a gente consegue, mas tem outros casos que não. Mas assim, sempre, quase sempre, é mais fácil de nós conseguirmos resolver quando tá nessa fase inicial do problema. Até mesmo para alertar o cliente nas próximas situações ali, né, que ele for passar da questão financeira dele, né, doutora? Com certeza, com certeza. Bom, agora, pessoal, vou colocar uma pergunta aqui que eu, não tinha nem ideia, né? E eu fiquei assustada até quando a doutora me passou antes da gente, né, em off, que antes da gente começar o episódio, que é: na Alemanha, quem tem cachorro é taxado. Isso pode ser uma tendência aqui no Brasil, gente? Céu, eu já vou... Nossa, quem tem todo cachorro mundo já que vai tem gritando. pet ali já... explica pra gente isso, doutora. Nossa, fiquei bem impressionada mesmo com essa informação. Sim. Inclusive, até já pegando um gancho com a questão do Pix, quando saiu a fake news do Pix, fizeram um vídeo moldando o rosto do ministro Fernando Haddad. E que ele falava que ia taxar os cachorros. Então ele até fez depois um vídeo falando que não era verdade e tudo mais. Mas o fato é, na Alemanha sim, tem tributação sobre os cachorros. Lá tem um controle muito regrado, quem tem cachorro, quem não tem. E aí se paga um imposto, um valor assim, mínimo. É específico para cachorro ou pets? Tipo gato? Para cachorro. Para cachorro. Para cachorro. Caramba. Para cachorro também. Acredito que para segurar um pouco a procriação de cachorros, para não ter uma população tão grande de cachorro de rua, o que é, infelizmente, uma realidade aqui no Brasil, né? Os vira-lata caramelo estão... Eu tenho duas caramelos. Tá vendo? Eu tenho um marronzinho, é o café. E eles estão por todos os lados. E então, a ideia lá na Alemanha era essa. Aqui no Brasil eu não sei se não tem como funcionar. Primeiro, que a gente tem que pensar em como é que ia ser feito a fiscalização. Cada pessoa vai ter que ter um CPF para cachorro. Você vai ter que ter um cadastro dizendo que você tem um cachorro. Era capaz, né, doutora, se isso virasse aqui no Brasil, de aumentar o número de abandono, né?
Porque, por exemplo, a gente já tem um número Muito maior bem de... Isso eu digo também porque eu atuo na parte criminal de proteção de animais, né? Crimes de maus tratos, enfim. E assim, final do ano, por exemplo, a gente já tem estatísticas que mostram que no Brasil a gente tem um número maior de abandono de cachorros. As pessoas resolvem ir pra praia e vai lá e põe o cachorro pra fora e vai pra praia. E aumenta o número de abandono. E daí você, né, a fiscalização ali, a polícia ir atrás para... tem cidades até aqui da região metropolitana que soltam o cachorro o dia todo e daí à noite ele volta para casa. De manhã abre o portão, o cachorro fica o dia todo fora, daí vai lá. Tem denúncia, vai a fiscalização do meio ambiente para autuar a pessoa de, você não pode colocar teu cachorro para fora. E em locais que as pessoas são mais humildes, o que elas fazem? Não, então tá bom, então eu não consigo ter esse controle, porque o cachorro pula, sabe? Eles jaguara mesmo, os caramelos que querem passar o dia na rua. Sim. Então isso acaba estimulando muitas pessoas mais humildes mesmo a abandonarem realmente os cachorros. Então, quando eu vi essa colocação da doutora, né, essa informação, tudo num país como a Alemanha, que é muito diferente daqui, já me veio essa questão, nossa, aqui culturalmente era capaz de ser uma situação que aumente o abandono. Com certeza. Eu não tinha pensado por esse lado, mas faz todo sentido. E acho que seria meio óbvio, inclusive, que ia acontecer. Porque como é que vai tributar? E o mendigo? E o carregador de latinha? De sucata? Quem que vai pagar o imposto desse cachorro? E não só isso, né? Mas como é que vão ficar os abrigos de cachorro? Daí vai ter uma isenção? Como é que vai fazer? Né? Então, são várias questões aí que existem, que no Brasil hoje, no formato que tá, teria que ser algo muito bem bolado e um imposto, com certeza, teria que ser um valor mínimo do mínimo do mínimo. Mas, então, eu acho que assim, se... Aqui no Brasil, a gente tem essa cultura muito forte de ter cachorro. Então, nos outros países até não tanto. Mas aqui, pra nós, é muito comum. É muito difícil você ir na casa da sua avó, dos seus tios, da sua prima ou dos seus amigos e não ter um cachorro. Ou você mesmo não ter um cachorro, mais do que um cachorro, né? Você tem 2. Agora tem 2, já tive 4. Então, é muito difícil. E culturalmente, essa proposta de tributar cachorro aqui no Brasil ia ser um tiro no pé de qualquer governo. Não ia dar. Pra nós não mexe com os nossos cachorros, né? Tem... Até mexe com o Pix agora, com os caramelos. Com os cachorros, tu não põe a mão, né? Então, enfim, é isso, né? E até, engraçado que em 2023, uma deputada, ela lançou um projeto de lei, ela criou ali um projeto de lei para ter deduções no imposto de renda com os gastos com os pets. Então, essa ideia eu achei muito legal. Essa ideia seria algo interessante, porque já que se pode ter dedução com os filhos, e claro que eu não estou querendo comparar cachorro com criança, né? Mas tem muitas pessoas que hoje em dia estão optando por ter cachorro. Então, ter uma dedução ali com o imposto de renda, com esses gastos, né, para gerar imposto de renda, seria algo interessante a se pensar, porque é um gasto real e que tem, então, veterinário, gasto com hospitalização. Hoje tem planos de saúde planos também, de saúde, né? exato. Planos funerários também. Né? Isso é realmente uma coisa bem interessante. E já, assim, aproveitando, aí contar um caos pessoal meu, né? Dessas minhas 2 caramelas que eu tenho, uma delas até sofreu uma situação de maus tratos e depois eu peguei ela novamente, aí, né, como advogada criminal, fiz tudo o que tinha que fazer, né? Boletim de ocorrência, a pessoa respondeu por maus tratos, eu atuei como assistente de acusação e também coloquei ali a cobrança dos gastos médicos veterinários que tive no tratamento para recuperar os maus tratos que aconteceu com ela. E nisso, doutora, documentalmente eu comprovei de gastos R$4.000. Tá vendo? Entendeu? Então, assim, e você imagina, né, quantas tutoras pegam animais de rua e os veterinários estão atuando ali, muitas vezes com desconto, ajudando, mas tem gastos, né, com material, tudo. Então, acaba que são gastos médicos, gastos com saúde, né? Que caberia realmente uma isenção ou alguma coisa assim, da mesma forma que a gente tem com plano de saúde quando faz declaração e tudo mais, né? Seria algo bem
Bem interessante, até mesmo pensando em ONGs, pensando nas próprias universidades, né, ali que atuam com alunos ali, com estagiários, mas que tem esse gasto, né, para a saúde ali. Acaba voltando para a área do tributário também, né? Sim, não, e perfeito. E até hoje, não é todo mundo que sabe, mas quem tem que pagar imposto de renda pode muito bem destinar o imposto de renda para ONGs, né? ONGs de maus tratos, ONGs de cachorros, tem o Instituto Pequeno Príncipe, então, para crianças aqui em Curitiba. Enfim, tem uma infinidade de ONGs que vocês podem optar por enviar esse imposto de renda em vez de ir para o governo. Tem percentual ali, né, doutora? Que exatamente, esse percentual que você pode repassar. É só no momento da declaração de imposto de renda, se você faz você mesmo, você consegue, ou se tem o seu contador que faz a sua declaração, você consegue só solicitando ao contador para que ele coloque essa informação, né, da destinação desse percentual do imposto de renda e que ajuda muito e que as pessoas muitas vezes não sabem. Aí você fica esperando lá o governo passar o imposto ali para muitas vezes essas instituições que acabam não chegando, né? Não chega. Até elas. Exato. Mas bem legal essa questão. Doutora, nós tivemos caixinhas de perguntas, né? Nós nos colocamos nas nossas redes e teve algumas perguntas ali dos telespectadores sobre os temas de direito tributário. A primeira pergunta é: cancelamento de inscrição estadual após quanto tempo de inadimplência do ICMS? Vamos supor, então, que nós estamos aqui no Paraná. Região Sul, via de regra, aqui nós temos uma fiscalização tributária que ela é bem firme. Então, aqui no Paraná, se você está devendo o ICMS, a sua empresa, né, está devendo o ICMS, por mais de 3 meses já é possível ter alguma consequência aí na sua inscrição estadual. Às vezes não necessariamente o cancelamento, mas às vezes o bloqueio temporário, suspensão. A partir de 3 meses. Aqui no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. São Paulo também é bem firme e Minas Gerais. Esses estados, eles são... tem a legislação que já determina isso. Mas não são só essas as consequências. Além da possível suspensão ou cancelamento da inscrição estadual, que pode também acontecer nos outros estados, né, a partir de 6 meses até 12 meses de inadimplência, além dessas, pode ter o cancelamento na emissão de notas. Então, ali na maquininha e tudo, você não vai mais conseguir emitir nota fiscal. Aí, isso é muito relevante, importante que as empresas saibam. E em todos os estados também existem um cadastro de inadimplentes, claro, né? Mas com um tratamento diferenciado. Então, aqui no Paraná, por exemplo, tem os devedores contumazes, que entram dentro desse rol, desse tipo de contribuinte, aquelas empresas que são devedoras de 12 meses de ICMS consecutivos ou até 18 meses, um sim, um não, um sim, um não, né? Então, pulado. Esse tipo de contribuinte aí sim sofre muitas consequências, inclusive ações judiciais, né, execuções fiscais, e tem dívidas aí que só aumentam com juros e multa, e recebe multa, claro, multas qualificadas. Então a gente tá falando de multa às vezes de 150%. Caramba! Nossa. Bom, outra dúvida. Em que momento migrar o patrimônio para holding? Essa pergunta vem muito. Vem direto aqui no meu escritório. Doutora, eu quero fazer uma holding. Como é que faz? É o tema do momento, né? É outro tema do momento. Holding. Um tema polêmico. Porque depende. Não tem exatamente um momento certo, mas tem duas situações em que é indicado holding. A primeira situação, você tem uma grande quantia de bens, normalmente imóveis. Você tem muitos imóveis. Tenho apartamento, tenho casa, tenho uma garagem, tenho um armazém, tenho outros apartamentos, vivo de renda de apartamentos, né, de locação de casa, né? Para esse tipo de pessoa é indicado a abertura de holding.
é indicado. Para outra situação também, se você tem uma grande herança, muitos bens também que você vai deixar para os seus filhos, para os seus herdeiros, nesse caso também fica mais fácil de criar uma holding para organização patrimonial. Não só organização, mas como redução da carga tributária, né? Porque daí esses herdeiros, eles vão estar ali no contrato social, vão fazer parte da holding como sócios minoritários, mas vão entrar nessa holding junto, e quando o sócio administrador, que pode ser a pessoa que vai deixar a herança, né, falecer, aí não é necessário abrir todo um processo aliás, é necessário abrir o inventário, né? Mas claro, com relação aos bens, já vão estar ali na holding, então vai continuar sendo de propriedade desses outros herdeiros, não vai precisar ficar pagando o imposto sobre herança e doações, por exemplo. Então aí tem esse planejamento. E todo mundo, mas é que holding paga muito menos e tudo. De fato, nessas duas situações, sim. Agora, a gente tá falando de uma pessoa que tem uma casa, tem um carro, tem uma empresa. Não vale a pena. Ou não vive de renda de aluguéis. Às vezes, para transferir esse patrimônio ali, acaba sendo mais custoso, doutora? Também fica mais custoso. E lembrando que holding não pode ser enquadrada no Simples Nacional. Então, esse regime tributário mais benéfico, mais simples, não pode. Então, você obrigatoriamente tem que ter um contador e a sua empresa vai ter que estar obrigatoriamente no lucro presumido. Então, tem que ter um controle contábil maior, você vai pagar impostos a mais. Então, quando você... sempre, cada caso é um caso. Então, não existe receita de bolo. É necessário fazer uma reunião, um alinhamento com um advogado tributarista que seja especializado nessa área de holding para verificar se realmente faz sentido. Porque o que eu vejo muito hoje é uma proliferação. Não, abre holding aqui, não, só abre holding. Não é bem assim. A gente tem que ter uma responsabilidade e um cuidado com os nossos negócios. Então, é muito fácil a gente seguir o conselho do Zezinho, que abriu aqui a holding, que a situação dele é de abertura, é diferente. Aí você vê, mas eu também quero. Tá bom, dá até para abrir. Mas depois, quando vai verificar como é que está o andamento disso, está valendo a pena? Muitas vezes não vale a pena. Bem pelo contrário, você está sendo prejudicado porque você abriu uma holding. Então, meio que um mito que falam, blinde todo o seu patrimônio. Sim, nesses casos, nessas duas situações que eu elenquei, sim, vai blindar. Para outras situações, vai ser só prejudicial. Não. Então... essa é uma boa de uma discussão. Doutora, outra pergunta da caixinha. Tem o parcelamento na Receita Federal, mas os juros e multas são maior que o valor original. Tem como reduzir? Tá. Sim. Tem como. Tem como. É muito bom também quando a gente recebe esse tipo de perguntas. Porque não é muito falado sobre parcelamentos junto com a Receita Federal. Se fala do medo, existe esse medo horrível de cair na malha fina, o medo de você ter dívida tributária, mas existem soluções. Então, se os juros, e você sempre vai receber uma multa, né? Se você está devendo, além dos juros calculado pela taxa Selic, que inclusive aumentou ontem, o percentual, vai ter a própria multa. E hoje existem aqui, através dos programas de transação tributária, é um programa que foi introduzido aqui no nosso sistema brasileiro na pandemia, lá em 2020. Saiu a primeira lei regulando transações tributárias, que nada mais são que programas de parcelamento que vão reduzir drasticamente, até 70%, o valor de multa e juros. Lembrando que o valor do imposto não tem desconto. O imposto, ele não tem desconto. Até 2014 tinha vários programas que davam desconto. Eu lembro até de ouvir pessoas falando assim que era melhor às vezes não pagar e daí depois fazer algum programa, algum parcelamento e tal, que seria mais benéfico, né, financeiramente.
Infelizmente... Acho que justamente para combater esse tipo de situação. Então. Mas infelizmente ainda vale a pena fazer isso. Infelizmente no Brasil, aqui no formato como é hoje, tem esse incentivo aos maus pagadores. E por que eu falo isso? Nesse programa de transação, a Receita e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que é o órgão vinculado à Receita que vai fazer a cobrança judicial desse valor, a PGFN, eles têm um ranking de contribuintes. Todos nós temos nota. E essas notas vão de A a D, sendo A o melhor contribuinte e o D o pior contribuinte. Se você está elencado na nota C e D, que são os dois piores, você tem maiores descontos e maior possibilidade de parcelar mais vezes. E se você é considerado um bom contribuinte, é o contrário. Você não tem desconto. Nossa. Acaba que assim, é uma forma de não ter inadimplência, mas acaba que gera. Exato. Né? Exatamente. Caramba. Fica uma bola de neve. Então, hoje aqui no Brasil está nessa situação. E claro que sempre depende do tipo de dívida, do tipo de empresa, né? Mas, com frequência, existe esse planejamento de você ter ali a tua dívida em aberto, ter essa dívida inscrita em dívida ativa, que nós chamamos, quando sai da Receita e vai para a PGFN fazer a cobrança. E antes de abrir essa ação de execução fiscal, que é a ação que essa PGFN vai lançar contra você adere a uma transação. E aí você consegue ter os descontos nos juros e multa. Então, sim, respondendo, né, é possível. Consulte um advogado especialista em direito tributário para você saber as suas opções e se você se enquadra como elegível para transação tributária. Sim, mas vá atrás, porque é uma alternativa legal, lícita, dada pela própria Receita Federal e a PGFN. Então, é interessante. É possível. É possível. Vamos lá, para a sua pergunta. Como fica a tributação no comércio eletrônico e em plataformas digitais? Vamos lá. Separar em duas coisas, então. Plataformas digitais, nós estamos falando de serviços, né? Então, serviços vão pagar o ISS, o Imposto sobre Serviços, paga o PIS e a COFINS e paga o Imposto de Renda e a CSLL, que é a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Esse tipo de prestação de serviço, essas plataformas, com a reforma tributária, elas também vão ter um impacto bem grande, porque, como eu falei lá no início, serviço vai ser impactado. Então, serviço vai ter uma tributação maior. Então, vai ter um aumento, né, nos gastos da empresa que trabalha nessa área. E para a tributação do comércio eletrônico, no e-commerce, hoje no Brasil existem mitos. A empresa que está começando no e-commerce, é melhor estar no Simples Nacional, é melhor estar no lucro presumido, no lucro real. Sempre melhor estar no lucro real, porque a margem de lucro desse tipo de empresa é menor. Então, e também existem vários estados aqui no Brasil que dão benefícios para o e-commerce. O melhor deles fica no Espírito Santo e em Santa Catarina. Nesses estados, quem tem um e-commerce, a sede é lá, ganha grandes benefícios no pagamento do ICMS. E também, se a empresa estiver em outros estados, ela tem uma tributação maior, mas sempre vai depender do regime que ela escolheu. Então, normalmente vale a pena o lucro real para esse tipo de empresa, mas também não é uma receita de bolo, tem que ver caso a caso, tem que ver qual que é a perspectiva, qual que é o plano de expansão, se tem, não tem, questão de funcionários, se tem, não tem. Então, tem várias circunstâncias, vários pontos de atenção aí que mudam de uma situação para outra, né? E aí fica então nesse formato. Então, comércio exterior, comércio eletrônico, e-commerce vai ter o pagamento de ICMS, PIS e COFINS e RPJ e CSLL. Em contrapartida, as plataformas online troca o ICMS pelo ISS.
PIS e COFINS, imposto de renda e contribuição social vão permanecer. Isso até a reforma. Então, com a reforma, então, a gente vai ter a CBS e o IBS. Então, esse tipo de empresa vai estar operando aí com IBS, CBS e o imposto de renda ISS/CLL, que por enquanto não foi mudada, mas a ideia é que esse ano, 2025, tenha a reforma sobre a renda. Por hoje terminamos aqui, né, doutora? Eu já comentei com a doutora que eu vou precisar que ela volte, né? Nós vamos precisar que a doutora volte aí para terminar que conversarmos sobre os temas polêmicos, a chamada tese do século, né? Sim. Então, agradeço muito a doutora por ter vindo, por ter aceito o convite e compartilhado um pouco do seu vasto conhecimento sobre a área. A doutora gostaria de deixar seus canais aí de contato para o pessoal? Então, doutora, obrigada pelo convite. Imagina. Adorei estar aqui. Adorei fazer esse podcast, o Nardcast, e estarei acompanhando os demais episódios. Quem quiser me acompanhar, eu estou no canal do YouTube também, @TraduzindoTributário. O Instagram também é @TraduzindoTributário. Estamos no TikTok, que também é Traduzindo Tributário. Tem o meu site www.lariscepoleto.adv.br. Lá tem as minhas áreas de atuação, tem outras dúvidas que vocês podem estar tirando, e eu também tenho um blog que fica dentro do site mesmo, onde sempre estou trazendo artigos com informações e atualizações, notícias do mundo tributário, que ele é chato, mas a ideia é justamente traduzir para que todo mundo entenda. Doutora, o seu telefone, quer passar também? Eu tenho o telefone, o WhatsApp do escritório, que o prefixo é 41 99948 3363. Bom, e vai estar aqui embaixo também, pessoal. Isso. Doutora, muito obrigada. Imagina. Pessoal, nos vemos no próximo episódio. Maravilha. Se inscrevam no canal.